Existem bons jogadores, ótimos jogadores, excelentes ou até nível MVP, mas existem aqueles que são medianos ou até ruins, mas que de repente se tornam bons. Aquela temporada em que um jogador em que você nem prestava atenção começa a jogar bem e todo mundo começa a falar dele. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Samuel Rafael e hoje iremos falar sobre alguns jogadores que merecem a sua atenção. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative as notificações para não perder nada. Esse é um lugar onde eu trago as minhas análises, opiniões e comentários sobre o melhor basquete do mundo. E lembre-se, camisa de qualidade por um preço acessível da NFL, da NBA, do futebol brasileiro é na Slam Store. Faça sua compra usando o meu cupom SAMU5 e garanta um bom desconto. Então vamos lá, 8 desses 9 jogadores que eu irei citar estão tendo uma temporada de sucesso em coletivo com o seu time. Um deles não está tendo, mas iremos chegar ao caso dele. Primeiramente vamos começar com o Jalen Johnson. Cara, realmente é a melhor temporada da carreira dele. Ele está jogando no nível em que eu pessoalmente esperava que ele jogasse. Eu já venho falando sobre ele ao longo da pré-temporada, ao longo dessa off-season, porque eu realmente acredito no potencial dele e entendo e visualizo a importância que ele tem nesse elenco do Atlanta Hawks. O que a gente não esperava é que os Hawks iriam performar de uma maneira tão boa na ausência do Trae Young e com o Jalen Johnson assumindo essa responsabilidade ofensiva. Por enquanto são 21 pontos por jogo, 9 rebotes, 7 assistências. São 54% do field goal. É uma temporada de eficiência, de uma temporada ofensiva completa por parte dele, porque são 7 assistências de média. Career high para ele. Então quando você observa o ataque dos Hawks sendo desenhado, ele é o principal iniciador, ele é o principal ball handler, ele recebe o screen, ele infiltra nesse jogo de pick and roll e ele aciona os shooters ao redor do perímetro. Então esse papel que ele tem é muito importante pensando na evolução do sistema ofensivo dos Hawks. Você aciona o Dyson Daniels, você tem o Cranwich, que eu não sei pronunciar o nome dele, você tem o Nickel Alexander Walker, você tem o Onyeka Okongwu passando na quadra também. Então se você tem um jogador do calibre do Jalen Johnson, da altura dele, da versatilidade que ele tem, se ele conseguir mostrar cada vez mais essa versatilidade, esse ataque dos Hawks tem muito a melhorar. Então 21, 9, 7, 1.6 steal por jogo é uma temporada muito boa para ele até aqui. O segundo é o Josh Giddey, claro. O Chicago Bulls começou com uma ótima campanha nos primeiros 10, 12 jogos. Eles deram uma decaída de lá para cá, perderam alguns jogos, mas mesmo assim ele continua performando em alto nível, em nível de All-Star. Porque são simplesmente 20 pontos, 10 rebotes, 9.5 assistências. É quase um triplo-duplo. É número de Jokic, é número de Luka Doncic. Tendo, enquanto isso, a melhor temporada da carreira dele em bola tripla, em scoring. Então ele se torna essa peça de criação, de playmaking, tanto na pontuação quanto no passe. E isso é impressionante vindo de um cara que era backup num elenco do Oklahoma City Thunder. A criação de jogada que ele mostra tanto no perímetro quanto infiltrando para a cesta é impressionante. Ele mostra uma versatilidade que a gente não tinha visto antes, de criar o seu próprio arremesso e criar essa gravidade para atrair defensores, para aí sim gerar oportunidades para a pontuação dos seus companheiros, é algo que nunca aconteceu. E se ele mostrar cada vez mais isso, mais qualidade nesse aspecto do jogo dele, que é o aspecto principal, ele vai se tornar um dos melhores armadores da liga. Vamos pro Jalen Duren, um dos meus jogadores preferidos dessa lista aqui. Na verdade, eu gosto da maioria deles, mas o Jalen Duren eu tenho um apreço, porque eu simplesmente aprecio o arquétipo dele. É um arquétipo de Bam Adebayo, é um arquétipo de pivô totalmente versátil, que consegue colocar a bola no chão e driblar e criar o seu próprio arremesso. E ele até agora não tinha mostrado esse aspecto no jogo dele. Só que de repente ele começa. De repente ele começa a receber toques no post e a usar a sua fisicalidade para criar separação e jogar lá dentro e ser um pivô dominante. Ele começa a receber a bola no topo e simplesmente infiltrar para a cesta como se fosse o Giannis. Então esse jogo um pouco mais versátil por parte dele, na pontuação, torna o jogo dele muito mais perigoso. E é por isso que os Pistons vêm sendo um dos melhores ataques da liga, certo? São até aqui 20 pontos por jogo, 12 rebotes, 70% do field goal. O jogo do Cade Cunningham e do Jalen Duren agora é o jogo de dois homens de pick and roll mais letal da liga até aqui. Ponto. Porque ou o Cade vai criar o próprio arremesso dele, ou ele vai passar pro Jalen Duren, que agora se torna um pivô muito mais perigoso lá dentro. Porque ele consegue, agora sim, criar o seu próprio arremesso no garrafão. Ser mais dominante. Colin Kneppel, o mais impressionante dessa lista, pelo menos na minha opinião. Porque ele é novato, acabou de entrar na liga, e tá tendo campanha de Rookie of the Year. Deixando VJ Edgecamp pra trás, deixando Cooper Flag pra trás.
e simplesmente no topo dessa corrida. São 18 pontos por jogo, 5 rebotes, 2.8 assistências. Essa média baixa não é baixa para um rookie, e pensando que ele joga na posição 3, como o ala. 3 assistências tá bom, mas eu sinto que ele tem jogos muito, muito mais impactantes do que apenas 3 assistências. Ele já teve vários jogos de 6, 7, 8 assistências por jogo. Então, a capacidade que ele vem mostrado no passe e sendo esse shooter letal que a gente espera que ele seja, com 18 pontos por jogo, cara, ele teve 3 jogos seguidos de 24 ou mais pontos. Pra um rookie. Em um sistema do Charlotte Hornets que é todo desenfreado, que você não sabe o que acontece naquele time. Então ele vem assumir essa responsabilidade ofensiva, mesmo com os Hornets perdendo alguns jogos. É impressionante. Porque são 47% do field goal, 41% da bola tripla em 8 tentativas do perímetro. 88% do lance livre. É quase 50, 40, 90. Um clube que só os maiores da história entram. Curry, Kevin Durant, Klay Thompson. Entendeu? Acho que o Klay nunca teve uma temporada assim, mas enfim. Beirando esse tipo de performance. E vindo de um rookie, ele, como eu disse na pré-temporada, ele seria uma peça essencial para uma temporada competitiva do Charlotte Hornets. Só que de repente, ele começa a disputar com o Brandon Miller para segundo melhor jogador do time. O caso do Ryan Rollins também é sensacional. São 18 pontos por jogo, 4 rebotes, 6 assistências, 40% da bola tripla em 6 tentativas por jogo, 49% do field goal. É uma temporada ofensiva para um jogador que nem performava perto disso. Temporada passada, temporada retrasada. Certo? Só que de repente ele se torna o armador principal do time. Coisa que os Bucks, entrando na temporada, previam que eles iriam ter dificuldade nessa posição da quadra. Na número 1. Porque o KPJ, o Kevin Porter Jr., ele é um bom armador, mas ele não performa a nível playoffs. Não tô falando que o Ryan Rollins também tá nesse nível. Mas eu tô gostando muito mais do encaixe do Rollins do que do KPJ. Porque o Ryan Rollins é um guard two-way. Ele consegue defender lá atrás e ele traz esse impacto ofensivo também. Pensando também um pouco no jogo de infiltração dele, de bola tripla. Certo? Nesse off-ball que ele traz como um jogador de catch and shoot. Em transição ofensiva que ele é muito letal também. Então é uma postura de competição. Ele tem fome de ganhar cada jogo que ele entra. Jaime Hawkes. Os números não são absurdos. Mas pra mim é absurdo. Mas parece que não é absurdo. Mas talvez seja a temporada de maior impacto dentre todos os jogadores aqui. Pelo menos quando eu vejo ele jogando. Entendeu? São 16 pontos por jogo, 6 rebotes, 5 assistências. 53% do field goal. Quando você vê ele vindo do banco para o Miami Heat, impactando do lado ofensivo e defensivo, eu fico, cara, é coisa que eu nunca vi um bancário fazer. Não nunca. Mas neste nível, você ser um playmaker, você criar o seu próprio arremesso, criar para o time, defender de uma maneira muito eficiente e juntar todo esse sistema enquanto seus melhores jogadores descansam, e ele consegue ser um dos melhores jogadores do time vindo do banco, cara, é uma temporada absurda por parte do Jaime Hawkes. Porque agora ele consegue criar o próprio arremesso também do post. Ele consegue infiltrar com muito mais fluidez. Ele tá criando separação do adversário, ele tá sendo muito mais rápido. Ele tá sendo talvez o principal jogador em transição ofensiva. Não só do Miami Heat, como da NBA inteira. Ele tá nesse nível. E ele tá no topo pra corrida pra sexto homem por causa de todo esse impacto que ele traz vindo do banco, que agrega para o sucesso do Miami Heat, que atualmente é o terceiro colocado da Conferência Leste. O AJ Mitchell teve um começo de temporada absurdo, tendo múltiplos jogos de 20 pontos. Eu simplesmente fiquei chocado com o que ele estava performando dentro de quadro, porque temporada passada a gente não viu nem perto disso, certo? Só que agora pra ele são 16 pontos por jogo, 3 rebotes, 4 assistências, entendeu? 46% do field goal. Ele traz, também parecido com o Jaime Hawkes, essa velocidade em transição ofensiva, criando o seu próprio arremesso em infiltrações e também agregando para a segunda unidade do Oklahoma City Thunder. E quando ele vem como titular, ele serve muito bem ao lado do Shea como um backup guard. Então ele assume essa responsabilidade na ausência do J-Dub. E agora com a volta do J-Dub,
o chão dele pode ser ainda mais elevado na presença do J-Dub, que é o principal iniciador de jogadas, na ausência do Shea quando ele tá sentado no banco. Então, AJ Mitchell e J-Dub é uma dupla que eu quero ver muito a partir daqui. Reed Sheppard, segundo anista, Houston Rockets. Menos de 1,90 de altura. Se eu não me engano, ele tem 1,84. Não importa. Estamos falando de um dos melhores shooters da liga em 5 semanas de NBA. Beirando 6 semanas. Ele é um dos melhores shooters da liga. Ele é, talvez, o melhor pontuador vindo do banco na NBA atualmente. São 14 pontos por jogo, 2 rebotes, 3.3 assistências. 48% do field goal e 45% do perímetro. 6 arremessos por jogo do perímetro, na bola tripla. Cara, quando você vê... Ele não começou bem a temporada. Começou como titular, foi pro banco. E parecia que seria mais uma temporada de dificuldade pra ele. Só que de repente, ele começa a entrar e começa a matar 1, 2, 3 arremessos. Deixa eu pegar a stat dele contra o Golden State Warriors. Eu acabei dormindo o resto desse jogo, mas contra os Warriors, ele teve 15 pontos no primeiro quarto, se eu não me engano. E ele finalizou a partida com 31 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. 48% do field goal. Ele tava matando 3 bolas de 3 seguidas. Enfim, o ponto é que ele se tornou uma peça crucial pro ataque do Houston Rockets. E eles são número 1 no ataque por conta do, lógico, do Sengun, por conta do Kevin Durant, mas muito por conta deste rapaz que vem performado em alto nível. Vem sendo talvez o melhor sexto homem da liga até aqui. Olho nesse moleque, porque além dele chutar, ser eficiente do perímetro, ele consegue trazer esse jogo de meia distância, e ele consegue também passar a bola e ser um bom playmaker. Um playmaker muito eficiente na segunda unidade do Houston Rockets, entendeu? Fiquem de olho nele porque eu acho que ele vai conseguir manter esse nível. Vai dar uma oscilada, porque segundo ano não é fácil com a altura dele. Talvez as defesas comecem a aprender a lidar com ele e ser um pouco mais físico, mas eu acho que ele consegue dar a volta por cima. E pensando nos playoffs, se ele jogar dessa maneira, os Rockets podem fazer barulho. Vamos finalizar com o Anthony Black, porque na terça-feira, se eu não me engano, quando eu fui assistir Sixers e Magic, eu falei, pô, o Anthony Black tá com uma carinha que vai ter uma boa partida hoje. Eu fiz uma aposta num site de apostas que ele ia ter mais do que 12 pontos na partida. Eu falei, pô, eu tô sentindo que ele vai ter uma boa... Só que eu não esperava que ele teria career high. Que ele teria 31 pontos que ele teria 31 pontos naquele jogo. Em 70% do field goal. 4 de 6 na bola tripla. Sendo que ele teve dificuldades na temporada passada e no começo dessas temporadas chutando pra 3. Só que ele de repente traz essa melhora. 35% da bola tripla, 13 pontos por jogo, 3 rebotes, 3 assistências, 49% do field goal. Ele não tá tendo uma temporada absurda, mas pensando na qualidade que o Magic precisa mostrar pra temporada das expectativas que a gente colocou em relação a esse time, e pro começo difícil que eles tiveram, agora eles são o 7º colocado da Conferência Leste, eles conseguiram dar essa volta por cima nesse começo de temporada, muito por conta dele. Muito também, outro sexto homem, até aqui, que vem trazendo um impacto absurdo tanto do lado defensivo, guardando o melhor jogador, que ele sempre mostrou essa qualidade defensiva, quanto no ataque agora, sendo iniciador de jogadas, criando o próprio arremesso e infiltrando pra cesta, de uma maneira muito mais eficiente, e chutando a bola de vez em quando pra 3. Então o Anthony Black também hoje é um excelente backup guard, um excelente playmaker de segunda unidade, como vários outros nomes que eu citei aqui. Enfim, todos esses jogadores que eu citei aqui estão em uma temporada de melhora, eles estão sendo os principais motivos para seus times serem competitivos, não os principais, mas um dos principais motivos para os times estarem sendo competitivos, menos o Conconepo, né? No caso do Charlotte Hornets, mas enfim. Eu recomendo que vocês fiquem de olho nesses jogadores porque eles valem a pena e eles são muito divertidos de jogar. Pessoalmente, eu tenho afinidade com cada um desses jogadores, certo? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente, não se esqueça de deixar o like, me siga nas redes sociais para não perder nada e nos vemos no próximo vídeo.